Você já se perguntou como os antigos explicavam a criação do mundo, os fenômenos da natureza e até os sentidos da vida? Eu sou o Binho Curioso e no vídeo de hoje vamos viajar pelas 15 mitologias mais conhecidas do planeta. Deuses poderosos, heróis lendários, criaturas místicas e histórias incríveis que atravessaram milênios. Prepare-se para mergulhar em culturas fascinantes que moldaram a história da humanidade. Fique até o final porque eu garanto que algumas dessas mitologias vão te surpreender. Mitologia grega. A mitologia grega é uma das mais influentes da história ocidental. Ela descreve um panteão de deuses imortais que viviam no Monte Olimpo, liderados por Zeus. Seus mitos explicam a criação do mundo, fenômenos naturais e valores humanos. Deuses como Atena, da sabedoria, Poseidon dos mares e Afrodite do amor são muito conhecidos. Heróis como Hércules, Perseu, Aquiles enfrentavam monstros e realizavam feitos épicos. As histórias eram passadas oralmente e depois registradas por poetas, como Homero e Hesíodo. Os gregos usavam a mitologia para entender o universo e a condição humana. Os templos como o de Apolo e de Atena eram centros religiosos importantes. O teatro grego também dramatizava mitos famosos. Até hoje, seus símbolos e personagens influenciam a cultura moderna. Mitologia romana. Muito semelhante à grega, mas adaptada à cultura romana, os deuses gregos receberam nomes latinos. Zeus virou Júpiter, Afrodite virou Vênus e etc. Os romanos deram grande importância à ordem, disciplina e à glória do império. A mitologia também explicava a origem de Roma, como a lenda de Rômulo e Remo, criados por uma loba. Era usada como instrumento político para reforçar o poder dos imperadores, que muitas vezes eram deificados. Os templos e festivais eram essenciais para a vida cotidiana. O culto aos lares era comum nas casas. A literatura romana, como a Eneida, de Virgílio, reinterpretou mitos gregos com enfoque nacionalista. A mitologia romana serviu de ponte entre o mundo antigo e o cristianismo nascente. Sua influência se espalhou com a expansão do Império Romano. Mitologia nórdica. Originária dos povos vikings da Escandinávia, é conhecida por seu tom épico e apocalíptico. O mundo era dividido em 9 reinos sustentados pela árvore Yggdrasil. Odin, o deus supremo, buscava sabedoria acima de tudo. Thor, deus do trovão, era protetor da humanidade. E Loki, o trapaceiro, causava o caos. As valquírias levavam os guerreiros mortos ao Valhalla. O Ragnarok, o fim do mundo, descreve uma batalha entre deuses e monstros. A mitologia foi registrada nas Eddas, textos antigos islandeses. Ela refletia os valores guerreiros e o ciclo natural da vida e morte. Criaturas como elfos, gigantes e dragões são comuns. Sua influência é sentida até hoje em jogos, filmes e literatura. Mitologia egípcia. A mitologia egípcia gira em torno da vida após a morte, do ciclo do Nilo e do Sol. Os deuses tinham formas humanas com cabeças de animais como Anubis, o chacal, Horus, o falcão e Thoth, Ibis. Osíris era o deus dos mortos e da ressurreição. Enquanto sua esposa Ísis representava a maternidade e a magia, Ra, o deus do Sol, era uma das divindades mais importantes. As crenças influenciaram práticas funerárias como a mumificação e a construção das pirâmides. Os mitos explicavam a ordem cósmica, o papel do faraó e o equilíbrio entre o caos e a harmonia, chamado de Ma'at. A arte egípcia é rica em símbolos religiosos. A mitologia influenciava tudo, desde o governo até a agricultura. Seus relatos foram registrados em hieróglifos, em templos e tumbas. Muitos dos mitos sobreviveram por milhares de anos. Mitologia celta. A mitologia celta vem de várias tribos da Europa Ocidental, como irlandeses, galeses e bretões. É rica em histórias de deuses, heróis, druidas, fadas e espíritos da natureza. Os celtas acreditavam que o mundo era repleto de forças sobrenaturais, especialmente ligadas à terra e aos ciclos da natureza. Deuses como Dagda, Brigid e Lugh eram cultuados em bosques sagrados. O outro mundo celta era um reino mágico acessado por portais invisíveis. Os mitos foram preservados oralmente e depois escritos por monges cristãos, como no livro das invasões. Os druidas eram sacerdotes e sábios, guardiões do conhecimento espiritual. A mitologia celta valoriza a coragem, a honra e a ligação com os ancestrais. Feriados como Samhain deram origem ao Halloween moderno. É uma mitologia viva na cultura irlandesa e britânica até hoje. Mitologia hindu. Uma das mitologias mais antigas ainda em prática faz parte do hinduísmo. É extremamente rica, com milhões de deuses e histórias complexas. Os 3 deuses principais formam a Trimurti: Brahma, o criador, Vishnu, o preservador, e Shiva, o destruidor. Avatares como Krishna e Rama são encarnações de Vishnu e protagonistas de grandes épicos. O Mahabharata e o Ramayana são textos centrais da mitologia hindu. Além dos deuses, há deuses menores, demônios, seres celestiais e símbolos cósmicos. Os mitos explicam a criação do universo,
o karma, a reencarnação e o dharma, que seria o dever moral. A religião é profundamente simbólica e ligada à meditação, rituais e tempo. Cada deus tem múltiplas formas e aspectos. A mitologia influencia o cotidiano de milhões de pessoas na Índia e em outros países. Mitologia chinesa, muito antiga e ligada ao taoísmo, confucionismo e budismo, tem uma estrutura cosmológica complexa com o céu, que é chamado de Tian, a terra e o submundo. Os deuses vivem no céu sob comando do imperador Jade. Nuá e Fuxi são deuses criadores da humanidade. Dragões são símbolos de poder e sabedoria, e não criaturas malignas como no ocidente. Mitos explicam a origem do fogo, das colheitas e das estações. O zodíaco chinês também faz parte dessa tradição, com os 12 animais lendários. Os contos têm lições morais e espirituais. Deuses domésticos e ancestrais são cultuados em altares familiares. A mitologia se funde com história e lendas de imperadores lendários. Mitologia japonesa. Baseada no shintoísmo, religião nativa do Japão, os deuses, chamados de kami, habitam todos os aspectos da natureza. Rios, árvores, montanhas e até objetos. Amaterasu, deusa do sol, é a divindade mais importante, considerada ancestral da família imperial. Susanoo, deus das tempestades, e Tsukuyomi, deus da lua, são seus irmãos. O mito da criação envolve o casal Izanagi e Izanami, que formaram as ilhas do Japão. O shintoísmo promove a harmonia com a natureza, a pureza e o respeito aos espíritos. Santuários shintoístas existem por todo o Japão, com portais Tori marcando a entrada ao sagrado. A mitologia também inspirou o teatro, a arte e a cultura japonesa. É uma religião politeísta e animista. Seus mitos ainda são celebrados em festivais anuais. Mitologia mesopotâmica. Considerada uma das mais antigas do mundo, surgiu entre os rios Tigre e Eufrates, o atual Iraque. Os sumérios, acádios, babilônios e assírios contribuíram com as lendas e deuses próprios. Deuses como Enlil, das tempestades, Enki, da sabedoria, e Ishtar, do amor e da guerra, e Marduk, protetor da Babilônia, eram adorados. O mito da criação, chamado Enuma Elish, narra como Marduk criou o mundo ao derrotar o deus do caos Tiamat. A epopeia de Gilgamesh é uma das primeiras obras literárias da humanidade. Os deuses eram poderosos e temperamentais, influenciando diretamente o destino humano. Os templos chamados zigurates eram centros religiosos. Os mitos abordavam temas como imortalidade, o dilúvio e o julgamento dos mortos. Influenciaram religiões posteriores como o judaísmo. Sua cosmovisão girava em torno da luta entre ordem e caos. Mitologia maia. Os maias desenvolveram uma mitologia sofisticada ligada ao tempo, astronomia e agricultura. Seus deuses regiam o sol, a chuva, o milho e o submundo. O Popol Vuh é o livro sagrado maia que narra as criações do mundo e dos humanos. Os gêmeos herói Unapu e Xibalanque enfrentam provas no mundo dos mortos Xibalbá. Os maias acreditavam em múltiplas eras cósmicas, cada uma destruída e recriada. Realizavam rituais sangrentos para manter o equilíbrio do cosmos. Os deuses exigiam sacrifícios para garantir fertilidade e boa colheita. A escrita hieroglífica maia registrou muitos desses mitos em estelas e códices. A mitologia refletia a importância do calendário e das observações astronômicas. Muitas tradições ainda sobrevivem entre os povos maias atuais. Mitologia azteca. Originário do México, era centrada no culto ao sol e ao sacrifício humano. Huitzilopochtli era um deus da guerra e do sol, alimentado com corações humanos. Quetzalcoatl, a serpente emplumada, era associada ao conhecimento e à criação. O mundo passava por ciclos de criação e destruição chamados sóis. A mitologia narra que os humanos foram criados do sangue dos deuses. Tlaloc, deus da chuva, era cultuado para garantir as colheitas. Os astecas acreditavam que o mundo atual acabaria em um terremoto. Rituais sangrentos nos templos eram comuns, especialmente no templo Maior. O calendário asteca e os códices preservaram muitos mitos. A religião justificava a expansão militar do império. Mitologia inca. A mitologia inca se desenvolveu nos Andes, com Cusco como centro espiritual. Viracocha era o deus criador, responsável por formar o céu, a terra e os humanos. Inti, o deus do sol, era o mais venerado, e os imperadores incas afirmavam ser seus descendentes. Pachamama, deusa da terra, representava a fertilidade e a natureza. Mamaquila era a deusa da lua e do calendário. A cosmovisão inca era dividida em 3 mundos: o superior, o Hanampacha, o terreno, o Caipacha, e o inferior, o Ucupacha. Os mitos explicavam a origem dos povos incas e os fenômenos naturais. Os sacrifícios, inclusive de crianças, chamados de Capacocha, eram
realizados em altares nos Andes. A mitologia era passada oralmente e integrada ao cotidiano. Sua espiritualidade ainda vive nas comunidades indígenas andinas. Mitologia Yorubá. Originária da África Ocidental, principalmente da Nigéria e trazida às Américas pelos escravizados, baseia-se em um panteão de orixás como Xangô, da justiça, Iemanjá, maternidade e mar, Ogum, da guerra, e Oxum, do amor e da fertilidade. Olodumare é o deus supremo criador de tudo. Os mitos contam a criação do mundo e a relação entre os orixás e os humanos. Cada orixá possui cores, comidas, danças e instrumentos associados. Os mitos são transmitidos oralmente e celebrados com música, dança e oferendas. Está presente em religiões afro-brasileiras como Candomblé e a Umbanda. A mitologia valoriza o respeito aos ancestrais e à natureza. Os orixás interagem diretamente com os humanos por meio de rituais e incorporações. É uma mitologia viva e em constante prática. Mitologia eslava. Originária da Europa Oriental, envolve povos como russos, poloneses e ucranianos. Era politeísta, com deuses ligados à natureza e aos elementos. Perun era o deus do trovão e líder do panteão, enquanto Veles regia o submundo e a riqueza. A mitologia mostra o conflito eterno entre Perun e Veles, refletindo a luta entre céu e terra. Mokosh era a deusa da fertilidade das mulheres. Muitos rituais eram ligados às estações, colheitas e ancestralidade. Espíritos domésticos como Domovoi protegiam as casas. Após a cristianização, muitos mitos foram integrados a festividades cristãs. Poucos textos sobreviveram, pois a tradição era oral. A mitologia ainda influencia o folclore eslavo com figuras como Baba Yaga. É rica em simbolismo natural e dualidades. Mitologia aborígene australiana. Baseada no tempo do sonho, o que é a era ancestral da criação, os seres do tempo do sonho moldaram a terra, os animais, os rios e as leis sociais. Cada paisagem tem um significado sagrado, pois foi tocada por esses seres espirituais. As histórias são passadas oralmente por meio de arte rupestre e pinturas. A mitologia está profundamente ligada à terra e ao pertencimento. Os aborígenes acreditam que o tempo do sonho ainda existe, e a conexão espiritual é contínua. Totens, danças e canções sagradas mantêm vivos os mitos ancestrais. Não há um panteão fixo de deuses, mas entidades espirituais variadas. É uma das mitologias mais antigas ainda em prática. Valoriza a harmonia com a natureza e a memória dos ancestrais. E aí, qual dessas mitologias você achou mais interessante? A verdade é que não importa em que parte do mundo todas essas culturas buscavam respostas para os mistérios da vida, da morte e do universo. De deuses poderosos a criaturas fantásticas, cada mito carrega ensinamentos, valores e visões únicas sobre o mundo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo qual mitologia você gostaria de ver em um vídeo completo e detalhado. Até a próxima viagem pelo mundo dos mistérios e das lendas.